Oi, pessoal! Tá no ar mais um episódio Chuteira Preta Podcast, número 24, a Copa que nós perdemos. Eles estão chorando ou eles estão rindo antes de iniciarmos esse episódio de número 24? Carlos Guimarães e João Paulo Fontoura, os mesmos de sempre. A gente vibrou, mas também sofreu. Alguns sofreram calados, outros choraram, que texto maravilhoso. Muitos se irritaram. O fato é que no mundo do futebol a alegria de uns é a tristeza de outros. Muito clichê. Como diria o saudoso Fernando Vanucci, não deu. Alegria de Itália, França, de Argentina, de Holanda, de Alemanha, de Bélgica e de tantas outras que nos eliminaram. Tô fazendo questão porque tá bonito o texto. O programa de hoje é triste, porém daquele jeito que só o Chuteira Preta sabe fazer. Transformar a tristeza em lembranças. A Copa, ou as Copas que perdemos, é o tema do programa de hoje. E teremos um convidado especialíssimo aqui, o jornalista Rafael de Vério, fã do Chuteira Preta e que sonha em ser fixo do programa, mas a RBS não deixa. Fala, Diva! Isso que diz o roteiro, né? Mas eu tô negociando com eles lá. Rafael de Vério, uma honra tê-lo presente aqui. Então, primeiro com eles. O Tarzan só larga o cipó depois de pegar outro. É. Tu é ouvinte, teleouvinte do Chuteira Preta, de verdade. Cara, eu já fiquei indignado algumas vezes. Vocês Algumas falaram vezes. Tu do e o Rodrigo futebol, Weber. Tu e o Rodrigo Weber. Vocês falaram do Cite futebol. duas vezes que tu ficou indignado. Primeiro quando falaram do meu cabelo. Cabelo. Pô, já faz um baita tempo que eu não tenho mais. Eu Não tenho tem mais o mullet. inclusive, de ter Vira meus ali, mullets. pega aqui o cabelo do de Vério. Não há mais mullet. Ah, virei, lá na firma, nutelei. voltou a ser só o Guerrinha. É, só o Guerrinha. Só acho que Guerra. tem. E tá grande, né? Tem cortado também. Tá. Outra coisa, não existe vocês fazerem programas sobre futebol italiano e não me convidarem. Não Também. tem. Isso aí essa aí banana se irritou, pela é cor, verdade. pelo Torino. Muito erro do Vaguinho. Maior jogador da história do Mais ou Torino. menos como se o Cristiano Munari ficasse irritado se a gente fizesse um programa sobre futebol argentino e não convidasse ele. É né? mais ou menos isso. Só que eu, diferentemente do Munari, eu assisto futebol italiano. Ah, sim. Sim. Maior jogador da história do Torino. Valentino Mazzola. Maior jogador brasileiro da história do Torino. Júnior. Júnior? Só uma correção. Na A verdade, tua crítica discordo pertinente frontalmente. não pode ser estendida ao Wagner, que o Wagner não faz nada aqui além de apresentar. É tudo eu, o Guimarães e o Jeremias. O Wagner não faz nada. Não, mas ele tentava dar uns pitacos. Maior jogador da história do Torino. Foi o Miller. Você tá de brincadeira comigo. Jogava demais. Onde é que jogaria hoje o Miller? Todos os times do futebol brasileiro, da América do Sul e, assim, tirando Barcelona, Real Madrid, Paris Saint-Germain, mais uns dois ou Manchester três. City. Eu acho que no Manchester City era titular. Todos os times o Miller jogaria. Rapaziada, hoje a gente vai falar sobre tristezas. Deixa eu fazer aqui as honras da casa e já que nós estamos aqui com um cara que é admirador do futebol italiano, a Copa da Itália foi a que tu mais chorou, de 90 ou não? Cara, eu tô mal, tá? Que ano tu nasceu? Eu tô mal fisicamente, mas Sim. eu sou jovem. Tu é jovem. Eu sou de 85. E centroavante bom. Sério, eu tô mal, eu tô te dizendo. Foi bastante, foi sofrida a vida. 85, sim. Então eu tinha 5 Mas não anos, tinha eu não Uber, lembro. foi não táxi, foi. nada. Não. Eu sou de Rio Grande. É muito sol, pô. São José do Norte, Estivador. De Vério, São José do o estivador. Norte, Bom centroavante. Muitas Bom. idas pra São José do Norte. Bom centroavante, o de Vério é bom centroavante. Já Não fui é um do Qual pouco foi a melhor. Copa que te marcou? Então foi 98, só pode. 98 foi duro. 98 eu achei que o Brasil ia ganhar. Mas sabe que eu acho que o maior de todas eu já era mais velhinho. Foi em 2006, que foi a primeira Copa de verdade que eu vi o Brasil perder sem chegar a uma final. Porque a minha primeira memória é a Copa de 94. O Brasil foi campeão. 98 foi pra final. 2002 foi campeão. Aí em 2006 eu descobri que era possível não chegar numa E final. a Copa continuava depois Que que a o Brasil Copa caía. continuava depois. E foi quando eu comecei a trabalhar lá na Gaúcha a primeira vez. Então, aquilo ali foi um baque. Pô, vem cá, tem um time que ganha de nós, cara. Aquela ali foi braba. E a de 2010 eu tava no estádio no dia. Então, Ah, que carteiraço. aquela foi dura. Carteiraço. Que Você não carteiraço. esperava esse Aquela foi carteiraço. triste também. Aquela estragou a cobertura. 2010 Ficar foi mais 15 dias Na Holanda? África do Sul. na na África do Sul pra África Holanda. do Sul, Dunga Holanda. era o técnico. Aliás, o primeiro tempo muito bom do Brasil contra a Holanda. Muito. Muito bom. Jogo pra bom. ganhar com uma certa tranquilidade. E depois o uma Elano cagada. não jogou aquele jogo. O Elano vinha sendo Tá, o melhor jogador do Brasil na isso, Copa. tá machucado, machucado. né? Tava Posso fazer uma machucado. pergunta de curiosidade? Claro. De cobertura de Copa do Mundo. Eu tenho uma posição de... Não vou dizer que é antipática, mas ela é muito pessoal sobre Copa do Mundo. Eu gosto, e paradoxal, por ser de um jornalista esportivo. Eu gosto tanto de Copa do Mundo, tá? Que
eu também nunca vislumbrei trabalhar numa Copa do Mundo, que acho que não tem capacidade pra isso. Tem gente Que muito apta Da pra isso. onde? Para Não, não, isso. não. Tu é calma. que tem capacidade, talvez não tenha a oportunidade. Exatamente. Talvez as duas coisas, muito mais talvez a falta de faça possibilidade isso. do que de capacidade. Pode ser. Tá cheio Não. de ananá na Copa. Exatamente. Correio não vai Cheio de mandar ninguém? ananá na Copa, Oi? pelo amor Correio de não vai Deus. mandar ninguém? O Correio estamos estudando ainda. Ó, então. Não, mas eu gosto tanto. Não, porque Vai eu quero, o é uma Poças. pergunta curiosa mesmo. Eu não lembro de ter conversado sobre Copa do Mundo com alguém que já esteve lá, então não quero desperdiçar. Eu gosto tanto de Copa do Mundo que eu acho que quando eu só estive em casa vendo Copa do Mundo, eu vejo tudo. Sou meio que nem o Carlos Guimarães. Então eu aproveito muito. E a impressão que me dá para que quem vai fazer uma Copa do Mundo, eu duvido que o cara aproveite tanto quanto a gente que tá aqui. Eu queria saber de ti que tava lá, e principalmente sobre a Copa da África. Me ocorreu só te perguntar, porque a da África, eu acho que deve ter sido uma cobertura espetacular por ter sido onde foi. Queria saber assim, Divério, quando o cara faz uma cobertura dessa, por mais que se trabalhe, o cara consegue curtir alguma coisa que o país oferece que não esteja ligado à Copa? Acho que sim. Acho que o ambiente todo é diferente. A gente viu em Porto Alegre. Porto Alegre foi uma cidade muito Sim. legal naquele período. Poxa vida. Sim. Pô, nem parecia uma Porto Alegre que eu já nem sabia que existia, assim, de gente na rua. Não tava nem tão frio, então tava todo mundo interagindo, os bares estavam cheios, uma festa, gente diferente e tal. Teve um pouco disso, só que eu fui sozinho, né, cara? Era pro Diário Popular, o jornal que eu trabalhava na época, uma cobertura que eu mesmo montei e hoje eu vejo que talvez tivesse ter feito diferente. Eu acompanhei o Brasil na Copa do Mundo e o Brasil ficou muitos dias em Joanesburgo. E Joanesburgo não era uma cidade tão legal para ficar, para conhecer, além daquele centro que a gente já sabe de Joanesburgo, lá, por exemplo, de ir no Soweto, de ir... O Soweto, o bairro. Sim, não é uma banda de não pagode que uma o banda, JP é apaixonado. Já fui. Eu também. Então, acabava que não era assim não tinha uma cidade baixa, como Entendi, a gente tem entendi. aqui. Terminou a cobertura, vamos lá tomar uma cerveja, conversar, ver uma galera nova e tal. Não tinha muito isso. Porto Alegre é melhor que Joanesburgo, Óbvio. ficamos sabendo agora. Não dá nem pra comparar, Tá. claro. Mas se tivesse sido Cidade do Cabo, eu acho que teria sido mais legal. Os poucos dias na Cidade do Cabo, ela tinha mais atrativo. Assim. Na comparação, era como se ficar em Porto Alegre e no Rio de Janeiro. Certo. Deixa eu perguntar, tu chorou? Eu nunca chorei em Copa do Mundo. Nunca chorou em Copa do Mundo? Não. Acho que nem por futebol, não lembro nem quando piada de chorar por futebol. assim. Esse cara não tem coração, velho. Eu também nunca chorei. Tu nunca chorou? Mas a gente já sabia que não tinha coração. Só quando eu... Olha só que interessante. Eu nunca chorei no ao vivo, mas quando eu revejo, já. Eu chorei no Brasil e Holanda. Tu 1 nunca a 1. chorou pelo teu time do coração? Nunca. Tu nunca chorou pelo teu time do coração? Nunca. Cara, eu não recordo. Eu chorei... É porque a tua pergunta, eu acho que ela tá ligada à derrota, né? Eu sou um cara... Sabe por que eu tô perguntando isso? Porque... Tu já chorou? Era muito. Diz dá um exemplo. Pelo meu time do coração? Diz um dia que tu muito, chorou. não posso dizer. Mas ainda. Mas sabe qual é a impressão que eu tenho, tá? Do povo gaúcho. O povo gaúcho é um povo que ele tem uma certa distância para a seleção brasileira. Sim. Fenômeno que era muito mais evidente na década de 90. Sim. Sabe? Porque Mas a eu vou te seleção dizer- brasileira naquela época era um fenômeno Rio-Nordeste. Sim. Rio Norte e Nordeste. São aqui- Paulo, Belo Horizonte, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, meio a parte do fenômeno seleção brasileira. Eu acho que hoje nem tanto, tá? Pelas mídias sociais. Em São Paulo era pior que em Porto Alegre. São Paulo nunca foi assim um centro da seleção. E porque também os jogadores não estão mais aqui, né? Também. Na década de 90 tinha muito jogador daqui ainda, né? Se bem que a seleção a Copa de 90 já tinha muitos jogadores de fora, né? Tinha, Também. tinha. Então, assim, mas por que eu tô perguntando isso? Porque, assim, eu chorei. Mas não foi numa Com a derrota seleção? da seleção brasileira. Eu nunca chorei com derrota Eu da chorei seleção. quando eu vi o Romário chorando. Eu Ai, chorei... aí eu fiquei... Forte, Sabe quando é que eu forte, foi chorei? triste, Eu me chorei lembro. recentemente quando eu fui no YouTube rever Brasil e Holanda de 98. Não sei porque comecei a chorar. Recentemente, cara. Não vai ver o jogo. Porque aí Sabe por quê? Ah. Porque tu nunca mais vai ver nada parecido na tua vida. Exato, pode ser. Mas aí ativou uma memória afetiva que eu não tinha em outros momentos. Mas com derrota na hora da seleção, eu sei o que eu tava fazendo em todas as derrotas da seleção. 86, eu lembro onde é que eu tava, não tinha muita noção de como agir, apenas seguir ali, as pessoas ficaram chateadas, eu também resolvi ficar, né? Em 90, a sensação foi de frustração e foi a única vez em que o meu pressentimento falhou.
Nas outras eu já entrei como derrotado. 98, quando sai a escalação, o Edmundo tá... Já sabia, o Brasil perdeu. O Brasil perdeu. Acaba o jogo... sério, já esperava por isso. 2006 eu tava trabalhando, me deu muita raiva. Aí eu tinha um blog, na época eu escrevi sobre aquele jogo. Muita raiva em 2006. 2010 foi bem diferente. 2014 eu tava trabalhando e aí eu fiquei mais megalomaníaco que qualquer outra coisa, porque o textão, daí entrou lá, viralizou o texto que eu fiz em 2014. E em 2018, cara, eu vi o jogo no Chalé da Praça 15, numa cobertura. Bah, eu fui pra casa e fiquei em rede social, não tive reação nenhuma também. Então tá. Eu acho que tá ligado um pouco pitaco. a idade também. Acho que a gente vai ficando mais velho. vai É. ficando Qual mais- foi a derrota mais dura pra seleção brasileira? Ah, cara, eu... Das que tu viu. Das que eu vi, né? Desde que eu vi o roteiro, eu tentei mais de uma vez ter certeza no que eu respondi e até agora eu tô sem certeza absoluta. Diga Mas- você, Não, Diverio. eu vou responder. Eu vou responder. 98, pelo total anticlímax, assim, embora sem o Romário, eu tinha por aquela geração, embora não sob o comando do Zagallo, que eu não tenho o apreço pelo Zagallo, mas eu torcia Coitado do pra Zagallo. geração do Ronaldo. Motivo, 97, convocou o Paulo Nunes. Não, O Cagalo escreve contra isso até hoje sim. no Diário Gaúcho. Sim. aquela... É que aquela assim, ó, se Aos tiver... 25 anos, cara. A medida Supera, que, velho. A medida que Não, mas eu acho que aquela é Ele falou muito... pro Dida, tu sabe dessa história? Falou pro Dida, tu só tá aí porque... Falei mesmo. Tive a oportunidade, não se desperdiça. Que era o goleiro do Cruzeiro. O que ele disse pro Dida? Não, vamos botar no ar isso aí. O que tu disse pro Se Dida? tivesse lido meu livro... exatamente. Não, Eu tô lendo. Tô brincando. Tô nem lendo, não lembro cheguei nessa nem lembro página se- ainda. Nem lembro se essa história tá no... Foi uma... Vou contar aqui. Eu vou deixar pro podcast, é mais fácil. Vou contar rapidinho. Mas que fique claro, não é por causa de 97 só. Outros episódios da trajetória do Zagallo eu tenho um pouco de ranço mesmo, não nego. Tá, eu mas o que conheço aconteceu? importância Contextualize. Eu trabalhava no clube lá e num churrasco lá promovido, que eu acho que era não lembro se era o Renato ou o Vanderlei, o técnico, os jogadores estavam... certo. Foi no dia da final da Libertadores de 2013 que o Galo foi contra o Olímpia ou 2012? 12, né? 13. 13, Acho que 13, 13. 12 foi o Corinthians. 12 Corinthians 2013. O pessoal tava lá com uma confraternização e não sei por que estavam tentando lembrar quem eram os jogadores brasileiros que haviam sido campeões da Champions e da Libertadores, né? As duas competições equivalentes na sua... Deve ter sido por causa do Ronaldinho. Queria Não, ganhar os deve dois. não, com Sim. certeza. É. Estavam conversando. Eu não estava na mesa, eu estava em outra mesa. Aí estavam. Chama o JP, que o JP é bom de memória e tal, vai lembrar aí. Eu cheguei ali. Me ajuda aí, Carlos. Na hora eu lembrei o Cafu, que tinha sido pelo São Paulo, pelo Milan, né? Neymar. O Roque Júnior. Não, na época o Neymar foi só depois. Não, o Neymar foi antes, foi 2011. Mas ele não tinha ganhado não tinha ganho Champions ainda. Champions, é verdade, né? é verdade. Roque Júnior... O Rafinha ganhou depois também, né? O Rafinha ganhou depois. Ganhou depois, mas na época era o Roque Júnior, o Cafu... Viu, de novo... Tá, não vamos importa, lembrar. vai. Não importa. E aí eu, de propósito, esqueci o Dida. Né? O Dida tava na mesa. E aí o pessoal, pra me sacanear, lembra? Tá, mas e o Dida aqui tu não vai colocar? E aí eu virei pro Dida e brinquei, falei um pouco sério. Eu falei, tu só tens porque o Zagallo deixou o Paulo Nunes em casa, porque só do Zé Alcino tomasse 2. Senão tu não tinha esse título. E é verdade. De vez em quando essas coisas têm que serem ditas. Boa. Porque tem que contextualizar. Eu sou contra aquela história de que a história tem que ser contada pelos vencedores. É isso aí. Mas te respondendo, a Copa de 2006, que tá inclusive com o Dida presente, né? E acho que a gente vai falar daqui a pouco. Eu tinha uma expectativa pelo o então quadrado mágico, embora também é outra coisa que a gente conta de uma forma imprecisa, né? Se faz o link da Copa das Confederações de 2005 com a Copa de 2006, o quadrado do meio pra frente era diferente. O quadrado O mágico... Brasil tem um jogo só com o quadrado mágico antes da Copa, que é um Brasil e Venezuela. E o quadrado que Só. fez magia, se é que dá pra usar essa expressão... Contra a Argentina? Não tinha o Ronaldo Fenômeno. O quadrado que fez sucesso era Ronaldinho, Kaká, Robinho e Adriano. O Brasil joga uma partida só antes, que é contra a Venezuela com quadrado. Depois disso, na preparação joga, sei lá contra quem. Malásia e seleção da Catalunha. Sempre a seleção da da Catalunha. Sempre. Os caras são sempre. sinônimos jogam da seleção brasileira. Exatamente, antes de Copa, sempre. Diverio, teve alguma Copa assim que tu tenha... Chorado? Falou 98, né? 98 foi triste pela questão de, dá pra ganhar, não dá pra ganhar, e vem... Eu me lembro até hoje o Galvão Bueno falando a escalação toda, aí ele repete a escalação até o 10º jogador, vou de novo. Aí começa lá do goleiro de novo,
Bom, e pra terminar, Edmundo. Ronaldo tá fora. Pode ser uma pegadinha, aí é muito bom, porque esses dias recuperaram e tal. Ele volta achando que é um complô dos caras pra... Tem toda uma... Claro, eu lembro assim, ó, Eu lembro muito de forma também. muito cristalina, Muito, muito. ele já na posição de transmissão, com o estádio de fundo, Isso. e aí sai a escalação, entra no GC ali a escalação, e ele aqui... Mas o que aconteceu? O Edmundo... E o Edmundo tá fazendo uma Copa péssima. Péssima. Ele errou Nem tudo lembro quando dele entrou. ter Ele jogado. entrou, dois jogos errou tudo. O Edmundo contou a história em um podcast que ele foi, Podpah, alguma coisa assim, ele contou o que aconteceu, tá? Que ele não jogou aquela Copa. Por quê? Quando o Romário é cortado, todo mundo agora é o Edmundo que vai jogar. Vai jogar o Edmundo, porque... A escalação sai... Não, Perdão. Antes da Tá. Copa, quando sai o corte do Romário. Vai jogar o Edmundo. E aí o Edmundo tá na concentração lá e se despede do Romário e liga pra ele Apolinho, de dentro do estúdio. E o Edmundo era amigo do Apolinho, disse, eu preciso de uma entrevista. Isso é muito bom, Boa né? meu? papada. E aí, e aí o Edmundo com consegue uma Sérgio entrevista Lobo. de 1h30 por telefone pra um cara que tá no Brasil. Que isso, cara. E os repórteres que estão lá, imprensa toda que tá lá, Globo, todo mundo. Assimila o furo, bruxo. Aí os caras ficam buzina com ele e começam a minar. E o Zagallo não gosta da atitude do Edmundo. Com razão. E aí o Brasil vai jogar um amistoso, que eu não me lembro contra quem, tu talvez lembre, mas é Luxemburgo da vida, 8x1. Catalunha. Catalunha também. E Joga o filho entra do Cristo. todo mundo. E o cara que era cotado pra entrar no lugar do Romário não entra no jogo. O Edmundo não entrou naquele jogo. Joga o Bebeto naquele jogo. E nunca mais o Edmundo joga. Aí ele entra no segundo tempo Marrocos. contra Marrocos, entra mal contra Mal, Marrocos. errou tudo. Errou tudo. Depois, e aí quando chega na final, o Zagallo dá um discurso muito bonito, dizendo que o Pelé, quando Isso. 62. 62, em 62 se Foi o machucou, quem Amarildo. resolveu foi o Amarildo e não sei o que, papapá. Dá um discurso muito bom, só que daqui a pouco ele termina o discurso dele e entra, o Zagallo termina o discurso e entra o Ronaldo. Tô bem. E aí o Ronaldo disse, tá, tô bem. E aí, pá, aquela Copa ele... que era pra ser a Copa dele, né, cara? Porque ele em 97 foi um dos melhores jogadores Pra do mundo. pra né? mim, ele deveria ter ido pra 94. Cara, E só- aí só- ele acaba não indo bem. Esse episódio, rapidinho, vai. Esse episódio de 98, né? Até porque eu falei que tem um ranço com o Zagallo, assim. Não é que eu defenda, mas eu compreendo totalmente a fala do Zagallo, que eu não sei se é a verdade, porque dessa história a gente já ouviu 1.200 versões, né? Eu me colocando no lugar dele, eu não o condeno. Eu também não. A Porque... escalação do Ronaldo, tá dizendo? Sim. Não, tinha que escalar o Ronaldo. Se o Ronaldo Cara, está bem, eu não consigo nem imaginar ser crível assim, Mas- que todos Não, mas contam. o Edmundo aceita isso. Mas o eu Edmundo condeno. aceita. O que eu Sim, mas condeno é o o poder de Bebeto à decisão frente não do tá com o Edmundo Edmundo. em 98. Oi? Sim. O Bebeto à frente do Edmundo em 98 é que é o erro. Sim, Claro, sim, é o pode erro. ser. O Mas erro o- ali. Mas o Acho que o Bebeto faz Bebeto uma já boa jogava Copa. no Vitória nessa época? ou Jogava não? no Vitória, não, jogava no Botafogo nessa época. Já tinha passado pelo Vitória e saído do Em Vitória. 97 já jogou no Sim, Vitória, com pro, certeza. Banco É. Excel. Mas eu Isso. quero dizer pra vocês Então tá que errado. eu já era nascido, tá? Eu já era nascido. Óbvio que eu não acompanhei o desastre do Sarriá, porque eu tinha 2 aninhos de idade. A Copa foi em junho? Julho? A Copa, é isso aí, Júlio. Tá, então eu não tinha 2 ainda, eu fiz 2 em setembro. Quando é que foi o Sarriato, sabe? a 7 data? de julho, né? 7 de julho, é. 7 de julho. Mesmo do 7 a 1. Mas eu quero mostrar É aqui 11 de julho. a camisa da É Seleção uma coisa Brasileira de assim. 1982. Porque pra mim, e eu tô entre aqueles que acham que realmente tu já explicou que não foi um crime. 5 de julho. No último 5 de episódio. julho é o Sarriá, 11 de julho é a Itália campeã. E eu recebi essa aqui do pessoal do Inter Retrô, que me mandou de presente. Eu precisei comprar uma camisa do Inter pra dar de presente pra um amigo. E aí eles me mandaram... Ficou essa bem a Camisa camisa. de quem é a camisa do Inter primeiro? A camisa Gerson? que eu... Não posso dizer porque é segredo ainda. A pessoa não ganhou. Ah, não ganhou. tá. Não, mas é em homenagem a quem ele quer saber? A camisa do Inter? É. A camisa do Nilson. Do Nilson, o Granal do Século. E eu ganhei essa aqui do Falcão, de 1982. Eu não vi a Copa, mas antes da pandemia, bem antes, que eu sei que tu critica, a TVE mostrou em sequência, Narração de coisa quem? de uma Alberto semana. Léo. Mostrou todos os jogos, um compacto de 40 minutos de todos os jogos da seleção brasileira na Copa de 1982. E tudo aquilo que a história conta do time, do que esse time jogou,
E nós que nascemos de 80 para cá não pudemos ver, eu vi nesse compacto. Nesses melhores momentos de 30, 40 minutos que a TV mostrou. Foi, pelo que essa seleção jogava, foi uma grande injustiça o Brasil não ter. Aí Não, que tá. não em relação Não ao é- jogo, não em relação ao jogo. contra a Itália, mas assim, pelo futebol apresentado, Sim. foi, assim, sem dúvida É que nenhuma, às vezes o Wagner- a grande seleção montada de todos os tempos, É que na às minha vezes- opinião. É que às vezes tu tem que deixar o espetáculo de lado e entender a competição. E esse foi o defeito do Brasil contra a Itália. O Brasil contra a Argentina é um chocolate do Brasil sobre a Argentina. Chocolate. O Brasil joga bonito, o Brasil bota a Argentina no bolso, é o grande jogo do Brasil naquela Copa. Só que contra a Itália, naquele momento, o Brasil deveria ter pensado o seguinte, ó, a gente tá dando espetáculo, mas aqui é um jogo de competição. Então vamos deixar um pouquinho de lado esse lance de dois laterais subirem ao mesmo tempo, de zagueiro deixar a área, de não ter volante. Mas isso aí de toque. não E seria, vamos competir. mas isso aí não seria Tele Santana, né? Como, É, foi, essa é a como questão. foi a comemoração do Júnior no gol contra a Argentina? Como é- Passe do Sócrates pra ele. Ele joga por baixo do goleiro. Não, tu sabe Eu fazer. não lembro, cara. Ele dá uma sambadinha. Ele dá Ele faz o voa Passe canarinho do Zico, voa, né? Passe entre Voa linhas. canarinho voa, né? Passe do Zico. Mas, Então, cara, então ele assim, Falcão, ali tinha que ter terminado o jogo. A minha comemoração tristeza é em- bonita demais, a comemoração Isso. do Falcão. a minha tristeza Tinha que ter terminado também o jogo. é por isso. E em 1990, que eu sempre falo aqui, Chocolate. peguem o compacto do jogo. É pra ser Brasil 5, Ah, a gente Argentina falou no 1. último E o episódio Renato, aqui. como é que sempre entrou falo. no jogo? O Renato entrou metendo fogo no jogo. Acelerado. A gente Acelerado. falou sobre Tipo isso Viola no em último 94. É. Viola em 94 é 15 minutos do melhor futebol que eu já vi na minha vida, provavelmente. 15 Quem é esse cara, meu? Que isso, cara? Como é que esse cara tava no Viola banco? jogou demais. Demais. Ele entrou Mas não louco, deveria né, nem ter cara? sido convocado, né, cara? Pra ter sido o Edmundo no lugar dele. E o Evair, né? Também. A gente- não, Edmundo cara, aí no é que lugar tá. do Paulo Sérgio. Edmundo no É lugar do Paulo diferente. Sérgio. Aqui, ó, talvez o Diver, Evair- Evair no lugar do O Diver Viola. é a primeira participação do Diver. E tu já viu que eu fui direto no homem, né? E já vi que tu tá dando migué, porque tu não tem assistido os últimos Quem é episódios. que tu não levaria? Quem é que tu não levaria? Tu não levaria o Miller na 94. Ele tava jogando muito nessa época aí, né? Paulo Mas Sérgio não precisava. Eu levaria o Edmundo Miller e o- no lugar do Paulo Sérgio, o Evair Edmundo no lugar do Paulo Viola. Sérgio. Não, o Evair no lugar do Viola não faria diferença. Não faria diferença. E Edmundo no lugar do Paulo Sérgio. Sim, total. Total. Direto, tem que ir direto no ritmo, Paguinho. Porque daí tem que tentar desestabilizar o chefe, meu. Marquinhos em 94 já tava também. Foi pra Copa América, né? É. Foi pra Copa América. Jogava muito, O mano. Brasil Foi, perdeu pra Argentina 93? nos pênaltis. Isso. Quem é que fez o gol da Argentina? Bem coché. Léo Rodrigues. Não, Léo Rodrigues. E do Brasil? Boiadeiro. Não. Foi a dele, Mas ele errou o pênalti. Miller, cara. Ah, o Boiadeiro errou o Boiadeiro errou o pênalti. pênalti. Sabia que tinha um Boiadeiro errou o episódio com o pênalti. Boiadeiro. É. Isso. Eu não segui o roteiro hoje, mas a gente tá com o Chuteira Preta no Spotify, no Deezer, no YouTube, Instagram, TikTok, Ferro Elétrico. Participe do fax aqui do Chuteira Preta. O cartão Chuteira verde. Preta podcast@gmail.com é o nosso quadro Cartão Verde. Canalhas. E eu quero aqui mandar um abraço pro Matheus da Caporal Conteúdo, que transforma a presença digital do seu negócio. Siga @Caporal Conteúdo nas redes sociais. Marquês Empório Parrija, conceito gastronômico que faz o amor pela parrija uma experiência única. Siga o Marquês no Instagram, @Empório Marquês Parrija, em breve com a presença de Maurício, um dos maiores pontas da história do futebol Sim. brasileiro. Ex-Inter, ex-Grêmio, ex-Botafogo. Quero saber se tu vai pipocar e vai perguntar. Muito Qual o times. gol mais importante que Maurício fez na carreira? De velho sabe. Qual é a Pelo resposta? Botafogo, claro. Foi falta? Quem é que Foi. fez? Tu vai perguntar pra ele, vai Deu uma mandar. empurradinha no. E quem é que fez o zagueiro do No cruzamento? Leonardo. Porradinha. Quê? Quem é que fez o cruzamento lá? Mazolinha. 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 E Ei, para aí, em breve, Era o em breve Leonardo, ao né? O vivo. lateral esquerdo, né? E de que era a Atenção. matéria, de que era a matéria na Marcelo TV Globo. Rezende. Olha aqui, ó. Em breve, lá no Marquês Empório Parrija, atenção. Nós estaremos com Maurício, Tá. ex-atacante, ponteiro direito. Atacante não existia Isso. naquela época, era ponteiro direito. Muito Ex-ponteiro direito da dupla Grenal. Qual o melhor parceiro de ataque? Vou te dar 3 opções. De Maurício em sua carreira. Nilson. Nilson, bom. Gerson ou Paulinho Que Criciúma? briga, cara. Que briga feíssima. Não, só... Que briga. Nilson. 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 Paulinho Criciúma... Bom pra caramba. Wagner. E Gerson? Porra, Tu Gerson vai também. perguntar, como bom jornalista que tu é, ou foi, não sei. Tu vais perguntar pra ele daquilo que te... nitidamente Vou te- perguntar, lógico. Tu vai perguntar? Lógico. O Diverio talvez possa te O antecipar quê? a resposta.
Não. É um cara muito estudioso. Eu ao vou contrário fazer a de ti. pergunta, Qual é a não, pergunta, não cara? antecipa a resposta. Como que depois do Não, Grenal mas do tu tem século... tu tem que manter a veemência na tua entendi, Como que inconformidade. depois do Grenal do século, Maurício e Nilson vão jogar no Grêmio e vão para a semifinal do Campeonato Brasileiro de 1990? Contra quem? São Paulo, né? São Paulo, jogo da briga, né? Como? No Morumbi, a pancadaria? Sim, viu? Como que isso aconteceu? E pancadaria não sei, no tem que Olímpico na perguntar pra ele, volta. não sei. Não, Eu pra sei. ele não, tem que perguntar pra direção do Inter que deixou isso Aí é acontecer. perguntar pra ele. Não, mas Quem era o... a gente podia ter Luiz perguntado. Fernando Zac e O Pedro Império, Paulo Zac. era o podia Império ter Otomano. perguntado, Era o é. Império Otomano. Vou ligar Isso. pra ele aqui. Liga pra ele, liga pra ele. Luiz Fernando Zac, peraí. Só que ele vai te pedir nota. Ô, tu não terminou deixar aí, assim. ó. Eu sou o cara Vamos deixar ansioso. assim, olha aqui, ó. Tu não Então, terminou? em breve, ao vivo, com a estrutura toda de Soul Produções. Exatamente. Soul Produções ao vivo, Ao vivo. outside. É. Fora do Fora estúdio. Isso, é. É, então tá. Eu sou bom pra caramba. De matemática, então, uma maravilha. Olha aqui, É, eu KTO, 20% no primeiro depósito. KTO, usa lá o nosso bônus promocional, o Chuteira. Aliás, o que nós vamos fazer de... Nós vamos criar muitos quadros durante a Copa do Mundo com o apoio Vem aí de a Copa KTO. do Mundo, hein? A cobertura do Chuteira Preta na Copa. Copa Você é no na Chuteira Copa. Preta. Você na Copa, exatamente. Chuteira na Copa, chuteira na Copa. Quando Ô, a Wagner. gente atingir 10 mil seguidores, mandaremos 10 mil inscritos, na verdade, mandaremos um seguidor, um inscrito para o Catar. Então, siga a gente. Mandaremos um inscrito para o Catar. Siga a gente. Não faz isso. Wagner, a questão de ordem, já diriam os parlamentares. A gente está saudando a presença agradabilíssima do Diveras, mas a gente não explicou a motivação da ausência do Jeremias. Vai para deixar É quieto. que o assim. Jeremias, Não, assim, por mais justiça. até tu vê, nem lembrei que ele não tava É, aqui. Ah, mas que mau Eu também caratismo, cara. Jeremias tirou um siso, cara. E tá no DM, tá se recuperando. Boa recuperação, Gerê. Te amamos. Mas o Divério tá muito bem aqui. Eu avisei, Daqui a cara. pouco os nós caras vamos- trocam. qualidade. Daqui a pouco nós avisei vamos que era pagar o arriscada passe a troca. dele. Nós vamos pagar o passe é um dele salto lá de qualidade. na Red BS ou Red Blue S, né? Tanto faz. Né? Diz. Não, isso aí azul depende ou é do ponto de vermelho? vista, né? Não, tipo, como é que Tu é nosso ou tu é deles? O que tu acha? Hã? O que tu acha? Não, o que o Pedro Espinosa diz? Porque geralmente ele acerta. Ele errou uns aí, mas... O Pedro disse que eu sou deles. É deles. É deles, É é. deles. Grande Pedro Espinosa, grande figura também. Perdemos, e a culpa foi de quem? 82. Paolo Rossi, Tele ou Toninho Cerezo? Paulo Rossi. Grande parcela... Toninho Cerezo não foi a culpa. Grande parcela pro Tele Santana. Tele Santana. Na tua opinião, o Isso JP? o roteiro não fui eu que fiz, foi o Carlos Guimarães, mas isso é muito suco de cultura brasileira, né? A Isso gente aí. tem que colocar a culpa em alguém e eu gostei muito. Sim, é pra ter engajamento. Eu tô aprendendo. Ah, é. Quem tu acha que foi, JP? Pois é, se tiver que elencar alguém, pra mim, Tele Santana. Botaram no do treinador. Coitado do seu Tele. O fio de esperança. E 86, a culpa peraí, foi tu, do tu, Zico. Pra É, mim... eu não tenho essa cultura de responsabilizar ninguém. Valdir Pérez. Ô, Carlos. Pouco oportunista. Cara, eu me engasgar. Um abraço pro Xandão. Olha aqui, Carlos, inclusive, ó, tu que gosta dessas coisas mais profundas do futebol. Sim, sim. 82, a última vez que se ficou triste em estádio. Na real não é um exagero, mas... Ô, meu, esse é um lado hoje em crônico, dia né? passou... ninguém mais fica triste. O time Não perde é um verdade. jogo, os caras já ficam raivosos, cara. Não é a última Já vez. querem quebrar tudo, meu. Também Não tem é a essa última tese vez. é boa, essa Não tese é foi- boa. 86 também. Quando caiu na apresentação do Jornal Nacional a famosa lágrima do rosto de Fernando Vanucci na lauda. É. Ele tá que assim a lágrima cai, assim como o ursinho lá da Olimpíada de Olimpíada de 80. Moscou. Isso. Fernando Vanucci chora no Jornal Nacional depois que o Zico perde um pênalti. É que na 82, um dos jornais, eu não me lembro qual deles, Estadão. a foto Foto é, de uma é criança a criança chorando. É, o menino chorando. Olha aqui, 86, a culpa foi do Zico, pelo pênalti, de novo do Tele, que deixou o Renato fora, ou do Azar, em 86? Pô, esse cara é muito bom. Culpa do azar é muito bom, né? Cara, 86 foi culpa de um grupo... foi culpa... Putz, vou de Tele de novo, cara. É. Porque o grupo mal montado, envelhecido, ele não renovou decentemente. E os caras que podiam fazer... Um dos Se o Brasil únicos passa dois pela França, joga contra quem? joga contra a Alemanha. 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 Semifinal seria Brasil Semifinal. e Alemanha. Isso. Brasil e Alemanha. Um dos únicos dois... para mim, só tinha dois jogadores em condições físicas e técnicas para resolver, para fazer a diferença em 86.
Renato e Careca. Quando só tem 2 jogadores, tem que levar os 2. Esquece que o Renato estava na noite, pelo amor de Deus. Traz o Renato. Não tinha substituto à altura. O ataque do Brasil para ser Renato e Careca. Eram os únicos 2. Zico, Sócrates, o Júnior Então o Falcão foi convocado. Falcão. Esses caras estavam todos velhos. Velhos. Oscar perdeu posição pro Júlio César. Falcão já tinha voltado pro São Os caras estavam Paulo. velhos. Por que convocaram esses Precisava caras? Esse dia eu vi um golaço do Brasil nessa Copa. Não, do Josimar foram os mais bonitos da história da Copa. Não, eu tô falando disso. Tô falando... Verdade. Não, brincadeira. Tem uma narração do muito boa Brasil, sobre isso. tira o do Nelinho em 74, 78 contra a Itália, né? A gol mais bonita do Carlos Alberto Capita. Também. Na final Mas, da cara, os do história Josimar é futebol. brincadeira. Os 2 do Josimar. Josimar. É brincadeira. Entrou doido. Mas teve um golaço que foi contra a Dinamarca, eu acho, que é o gol do Edinho, que ele entra... Não, dribla- contra a Polônia. Polônia. Ele Polônia, entra, dribla 4-0. o goleiro e bate 4-0. do lato. O Edinho era você muito falou- bom, cara. Boniek. Boniek, vocês botaram a culpa em quem? Nessa Tele eu em vou no 86? Tele pela convocação, não tanto pelo jogo. O jogo contra a França, o Brasil podia ter vencido, mas pela convocação. Essa pra mim é fácil e faz lembrar aqui do meu ídolo, Alex Cabeção, em Renato. entrevista recente, que é o seguinte, né, sobre seleção brasileira. Sempre vão os preferidos do treinador e não os melhores. Ah, muito E aí, bom. quando se toma uma decisão dessa, tá sujeito a riscos. O Carlos já falou, deixar o Leandro e o Renato em Porto Alegre. Ah, sacanagem. Assim Você como viu? 78, porque a gente falou do Falcão, 78 tinha que o Chicão do técnico da seleção Botafogo. tinha que ter voltado da Argentina Se já o algemado. Edinho bate o Exatamente. pênalti contra a França no tempo normal, nós estaríamos na semi, e aí eu acho que o Brasil passaria pela Alemanha e pegaria uma Argentina Aquele time que não tinha era bom, um cara. jogador. Aquele time Dois tem jogadores. uma partida boa na Copa, que é contra a Polônia 4-0. Passa ali, ó, com as calças da mão sobre Argélia e Espanha, Perde pra 1-0, Alemanha, cara. tu acha? Ganha da Irlanda do Norte, que era um time fraco, né? Tinha um bom goleiro só, time defensivo. Aí a Polônia, assim, uma partida boa. Contra a França, jogo igual. Esse tipo Jogo de coisa, igual. embora, A França perde um gol feito. Gol feito. embora venha de no tica, tempo normal. A seleção da França tinha Platini, né, cara? Ah, a seleção francesa era melhor que o Brasil, tá? Esse- Que aquele Brasil. Eu não quero trocar o assunto aqui, que estamos embalados nas culpas aqui. Mas esse tipo de manifestação, embora venha de ti, que eu tenho muito apreço, me irrita um pouco. Qual? Ao lembrar as campanhas dos times. Né? Tu acabou de falar aí. A Alemanha de 2014, a campanha na Copa não tem nada a ver com 7-1. Sim, né? não. Ela não ganha da Argentina, ela não ganha da Argélia. Não tem. Mas da Alemanha ninguém fala. Não, eu falo sim, claro. É que a gente fala mais do Brasil, porque é o Brasil, Vamos lá né? no chuteiro. Essa aqui vai ser fácil de... Lá tem o Karl Heinz. Essa aqui vai ser fácil. Vai ser 90. fácil, essa é fácil. Dunga, Não. Laza. Ou do acaso, porque aquele jogo foi um chocolate. Naquele jogo. Foi um chocolate, mas não é. Aí A eu- Copa foi do o Lázaro errou feio, tudo. mas naquele jogo o Brasil deveria ter vencido. É. E o Brasil ia parar nas quartas contra a Iugoslávia, tenho certeza. Já que eu tô O aproveitando Brasil ia aqui, ó. perder pra Iugoslávia, tu acha? O quê? Stojkovic, acho que o Boban tava, Prozinec, Ah, mas Timaço. a Argentina passou, meu. Nos pênaltis, com o Goicoechea pegando dois. Goico-Champs. Nos pênaltis. É. O Brasil não boa ia tese. passar da Iugoslávia. O que mais fez Lazzaroni no Acontece. Rio Grande do Sul? Lançou o Ronaldinho. Também. O que mais? Eliminou o Juventude. Grêmio... Não, perdeu. Eliminou o Grêmio do Gauchão pro Brasil de Pelotas. E o que ele fez nesse jogo? Gol de Thailson. Isso. Ailson. Disse que o Brasil tava dopado. Dopado. E aí, uma vez perguntaram pro Lazzaroni qual o time que... Professor, você pode confirmar o time que vai em campo? Claro que sim, vai jogar com o Darley, o Schneider... Era o Não, Scheid. e na convocação Chad. pra Copa de 90 que ele escala o time. Escala. Eu vou jogar com o Tafa, o Jorge, o Ricardo, a voz assim, meio tabagista, né? E o Moze, Branco. Certo. Ele foi assim. Nenhum cabimento do Lazzaroni de É. treinador da seleção brasileira Mais na Copa isso, do meio. Mundo. Vai, Em 98 teve É o cara culpa... da zona do Agrião, né? Zona do Gabriel, maravilhosa. Em 98, da convulsão do Ronaldo ou do Zidane, que estava endiabrado? Acho que aqui passa por Zagallo também, de não ter levado o Romário Eu mesmo, ele para ele se recuperar e jogar quartas de Eu final, acho que já tem a tava ver bom. com o Zagallo sobre o Romário, mas tem a ver com a condição mental desse jogo. O Brasil tava em péssima condição mental. E eu acho Horrível. que tem mais um adendo, o time dos caras era melhor. E Também. salvo engano, o Zidane não estava endiabrado em 98. O Zidane... Não, fez só Copa, 2 gols, não, imagina. calma O aí. que ele tem que fazer? A Copa de... me ajudem para não estar cometendo um ato falho aqui. ficou até um- A Copa de 98 é que o Zidane estreia, expulso, volta só nas eliminatórias. Isso. Não, nas eliminatórias não, nas Na- quartas. Hã? Nas na oitavas, fase eu acho, eliminatória. né? Fase Oitavas, eliminatória. oitavas. Isso. Não, a de 2000. Não, 98. 2002 ele joga machucado e é o melhor do time. Machucado, Num jogo só. E o detalhe é que a França
O Zidane volta nas quartas no jogo em que a França ela precisa da morte súbita para eliminar a super defesa do Paraguai, com o gol do Blanc. Vocês estão E reforçando. depois joga a semifinal. E olha só que interessante, não é o Zidane que conduz a França, são os defensores. É o Thuram. Nas quartas, o Blanc. 2 gols, Thuram. E na Croácia. semifinal contra a Croácia, o Thuram, que faz 2 gols. Então, vocês estão me dando razão. São os Tá, mas só que, defensores. peraí, pra na final, pelo Na amor de final, Deus. ele tava endiabrado. O cara arrebentou. Os 2 gols de cabeça. Não, ele jogou demais. Ele jogou muito mais em 2006 contra o Brasil. sim, Não, mas ele daí jogou demais. 2006 Mas é que é de 98 ele... Aqui tá endiabrado. Pra mim, é o tá folclore. Ah, mas aí tem que falar Não, do cara mas que aí fez é o o roteiro. folclore. Tu que elogiou o cara que fez o roteiro, não fui eu. Aí tem. Mas não, eu concordo contigo. Em 2006 ele... Não, ele uma jogou criança. bem, mas Eu ele acho que em jogou muito 98 bem tem na umas final de coisas, tá? 98. O time ficou desequilibrado, beleza. Ficou desequilibrado, perdeu o Romário, imagina, e convocou o Emerson. O Emerson foi bem na Copa, mano. Quando tu perde o Romário, tu tem pelo menos tanto um outro atacante, enfim. Acho que o time ficou desequilibrado, beleza. quem? Mas foi até a final. Exato. E foi até a final do campeonato. Vaguinha, tu sabe que eu sou discípulo do Lauro Quadros. Eu tenho a pretensão de dizer o que ninguém diz. Olha, É muito cômodo, porque o resultado. Brincadeira. É muito cômodo, principalmente para o brasileiro, usar o resultado de 3-0 contra e o que aconteceu para justificar que a França era muito melhor. Não tem como fazer o que eu vou propor aqui. Aquela seleção da França joga 10 jogos contra o Brasil na França, ela nunca mais faz 3-0. Sequer ganha a maioria dos jogos daquela seleção brasileira. O que aconteceu com o Ronaldo é impossível não ter mexido com a delegação inteira. Não, mas a condição Aquele time mental- da França não faz 3-0 com o Brasil nem treino. Mas, não mas faz. aquele time E do era um Brasil não timaço. aquele time do Brasil não era um time bem organizado. Não tô defendendo Brasil o time tem uma do Brasil, derrota só tô pra dizendo que Noruega a França e não tinha contra bola a pra fazer Dinamarca, 3-0. O Ronaldo Brasil. estava um segundo atrás. E outra... O Ronaldo sempre um segundo à frente, tá nesse jogo um segundo atrás. Tá E contra a debilitado. Holanda, Boa então frase. tá, se tu acha que joga que 10 vezes a França não faz 3-0, joga, se o Ronaldo joga 20% a menos do que jogou contra a Holanda, o Brasil jamais passa contra a Holanda. Concordo contigo. Jamais. Não teve o confronto Holanda e França naquela Copa, né? Em função do A Brasil ter Holanda foi o melhor classificado. time da Copa. E a Holanda fez uma grande Copa do Mundo. Grande. Só que o Ronaldo, ele tá naquele E dia... jogou no dia de jogar, né? No dia de jogar. Em 2006, Roberto Carlos arrumando o meião ou não tinha como parar esse Essa é a hora que eu tava esperando há 24 episódios pra falar. Opa, Manda. Porque então agora é tudo contigo. finalmente um cara de caráter foi convidado pra participar aqui, né? Obrigado. O Ah, não é eu. Ô, Divério, porque desde o primeiro episódio eu sou acusado aqui injustamente de não gostar de alguns jogadores. Miller. Como o Miller, Rivaldo. como o Rivaldo, como o Roberto Carlos, como o Cafu, Detesta, como o Dida. detesta o Roberto E Carlos. eles tapam os ouvidos. Eu digo que eu não gostava deles na seleção brasileira. Todos eu queria no meu time, alguns. O Dida até jogou no meu time Palhinha. e jogou muito. O Dida também Né, jogou eu no só meu time. sou radicalmente contra Pintado. eu sou radicalmente contra a áurea que esses caras levaram para a seleção brasileira, a meu juízo, sem tanta bola. A bola não condiz com a aura que eles carregaram. Eu costumo dizer que depois do Pelé, o jogador com mais fama no futebol mundial, no futebol, o brasileiro com mais fama no futebol mundial é o Roberto Carlos. Não tem outro. Não tem outro. Porque todos os outros que jogaram muito mais do que o Roberto Carlos não têm a fama do Roberto Carlos. Entendi. Então, o Roberto Carlos, que talvez até ele ache isso, e eu penso contra. O Roberto Carlos não tem nada a ver com o gol que eliminou o Brasil na Copa. Porque aquele gol foi uma cruzada que só uma girafa poderia cabecear pela altura da cruzada do Zidane. Tá? O Brasil tinha um dos maiores goleiros do mundo embaixo das traves e ele optou por não sair do gol. O gol foi de dentro da pequena área. Então podia estar como é que é o nome do zagueiro do Liverpool atualmente? Van Dijk. Van Dijk, tá? Se ele toma a mesma atitude que o Roberto Carlos tomou de ficar ajudando a meia, o goleiro salva e a gente nunca teria falado do Roberto Carlos, da meia do Roberto Foi Carlos. do goleiro. Não tem a menor Quem dúvida. era o goleiro da seleção? O Dida. Dida. Era foi isso, a culpa. a gente Cara, viu. ele tem que fechar tá, o olho dele tá... Não, cara, ele tá com uma raiva do Dida, Eu cara. vou escalar a seleção da raiva. Dida, Cafu... É, seleção da raiva. Seleção Não, é da que raiva, zagueiro, cara, pelo esqueceu o amor de zagueiro. Deus. Não, só um pouquinho que vocês esquecem. Cara, só um pouquinho aqui. É que eu me exponho. Não, ali, Vocês ali é não do se goleiro. Ali é do goleiro. Não, ali é do goleiro. Tá, mas Aí eu tô contigo. Tá Só que o bom. Roberto, Tô contigo. o Roberto Sai, Carlos minha! era pra estar marcando um outro cara, não o Henry, mas um outro cara. Não interessa quem é que Bola tá do marcando goleiro, bola quem. do goleiro, balão. Não Aquela interessa. bola do Zidane é imarcável. Hã? Aquela bola do Zidane, a enfiada dele, a goleiro. cobrança de falta, é Não, do o goleiro. Zidane botou o bate jogo mal, no O bolso. zagueiro não cara. chega naquela bola. É recital. Ali É recital. O Ali Zidane é aula. botou o jogo no bolso. Não, tá? o jogo, mas acabou não a com a falta. seleção brasileira. Não, a É que falta, tá falando a falta do é lance bem específico. cobrada. Não é bem cobrada. É, A falta pra é lá de zagueiro é longe. ruim de tirar.
Hã? Pro zagueiro é ruim de É tirar. ruim de tirar. Sim, porque a bola é do zagueiro do goleiro. Perfeito. Não, aquela era do goleiro. Eu acho que E o outra, negócio do Roberto só um pouquinho, Carlos... o que o Dida fez nas Olimpíadas de 96. Tem muita mágoa. Como é que era a tua relação com o Dida? Exatamente. Ótima. Porque eu não misturo. Mas tu falava bem, tu falava isso pra ele, Não precisava falar, eu demonstrava, minha relação com ele sempre foi cordial. mas tu falava pra ele assim, ó, Dida, Não. tu tinha que ter saído. Óbvio cara. que não. Óbvio que não. Óbvio que não. Isso aí não existe. Não. Falou quando ele foi pro Inter. Não, não. Ele Joga que- na área que ele não sai. Ele baita- que, que ele baita que me goleiro ligou era o quando Dida. foi pro Inter. Ei, Não. que baita goleiro. E no Grêmio Tá jogou louco. muita bola. Jogou Jogou. muito. 2013 Pegou do aquele Dida, pênalti ele do jogou Pato muita lá. bola. Muito. Então, aquele pênalti do Pato, Não é o que Pato ele fez pegou, a... Mas tudo bem. Olha aqui, já ó, em 2006, só pra destilou o constar, teu só pra constar, 2006, o Roberto Carlos arrumar o meião, aquilo tudo lá, é o símbolo de tudo, tá? Isso. É o símbolo. Isso. Era um baita time, um monte de jogador bom, Mas só que o- nunca jogou nada junto. Eu acho diferente de 82, que os caras, esses dias já começaram na rede social ali, essa geração foi a última, não sei, não, essa geração não jogou nada. Essa geração junta não jogou nada. Eu quero falar sobre isso, porque Qual era o time? Dida, Cafu, Lúcio, Juan e Isso Roberto a Copa da Carlos. Alemanha? Sim. Conexstein? Isso. essa aí. O time tá na boca do povo, então. Emerson, Zé Roberto, Diversos Kaká, mensagem essa Adriano, Ronaldo, Ronaldinho. Repete, Não, repete, não, não. repete. Isso aí. Ah, eu Dida, tirei da Cafu, ordem. Lúcio, mas Juan, vocês, isso aí caras. mesmo. Peraí, só um Não, pouquinho. Gilberto Dida, Silva. Cafu, Dida, Lúcio... Cafu, Lúcio, Juan e Roberto Pelo amor Carlos. de Deus, Isso. cara. Que Emerson, defesa é Emerson essa? Zé Roberto. Não, É que não. jogou o Gilberto Silva Contra, na França. contra, calma. Obrigado, vou falar. Diverto. Contra a França, Que jogou o Juninho Gilberto também. Silva, Juninho, Zé Roberto, Kaká, Ronaldinho, Ronaldo. O Adriano tá no banco. O Parreira faz duas E o trocas Emerson no time também. pro jogo contra a França. Isso, Uma delas é isso. tirar o Emerson. E a Eu outra fico é tirar o imaginando, Adriano. eu fico imaginando, Tirou... Por que ele tirou o Emerson? quando tu descobrir, me manda um WhatsApp. Porque ele tirou o Emerson porque ele achava o Gilberto Silva um jogador um pouquinho de mais mobilidade que o Emerson. O Brasil Bom fez uma volante. partida razoável naquela Copa. baita time, Foi cara. contra o Japão. Peraí, Exato. repete que eu E vou contra o citar uma Japão outra não pessoa aí. tinha... Porque o Gilberto Silva ele achava mais móvel que o Emerson. Eu sei tudo daquela Copa. Aí eu, tenho que, escrevi dar depois um aí eu tenho texto. que mandar um abraço pro Francisco Noveleto Júnior. E ele tirou o... Um dia ainda mata um treinador, né? Eu quero tirar o Emerson pra marcar o Zidane. E ele tirou o... E tá falando quem adora o Gilberto Silva e queria que O jogasse. Adriano, porque ele já tinha convencimento de que o quadrado mágico não ia funcionar. E ele botou o Juninho, que tava voando, jogando muito. Fez gol contra o Japão, inclusive, para preencher o meio de campo. Esse jogo aí, eu baita saio... time, E velho. contra o Japão, Eu saio, contra o Japão jogou seleção, eu Cicinho na trabalhei, lateral. jogou Cicinho na lateral. Que tava melhor que Cafu. E Gilberto na esquerda. Voando e fazendo gol contra o Japão não serve pro Gilberto, né? Ele tem umas coisas entaladas assim, daí ele vem só. Eu acabei esse Gilberto jogo. jogou demais também, para isso, Acabou pô, esse cara. jogo, eu fui pra casa, escrevi um texto num blog que eu tinha. Qual que era do WordPress? Era do WordPress, era do Eu lembro WordPress. desse texto. Era do lembro. WordPress. Eu escrevi descascando. Tu lembra mesmo? Claro, cara. Claro que não. Que? Mas eu tinha um blog no WordPress, ninguém lia. E aí eu detonei, cara, com a seleção brasileira, nome do nada, né? Só pra descontar, porque eu saí com raiva. Aí depois tive um encontro, um date, porque eu tava solteiro na época. Não era date ainda. Na época não era date. Inesquecível. Fosse às Você que está me olhando agora, sabe muito bem quem você é. Ó, só um pouquinho, cara. Cara, não vamos editar isso aqui. Tua esposa vai estar vendo isso aqui. Não vamos editar isso aqui. 2006, azar dela, cara. Ele nem me conhecia. Por isso ela nem me conhecia em 2006, era solteiro em 2006. Hoje às 19 horas o que tu vai fazer? Assistir em E a casa é que tu pessoa- não vai. Você, depois te manda o tempo ali pra assistir essa declaração. Tá, e aí? Bom, e aí, cara, aquele jogo me deixou, agora voltando, tá? Eu fiquei profundamente irritado. Se tem uma eliminação que me deixou furioso, não é o 7-1. É a eliminação de 2006. Porque assim, ó, sabe quando tu dá tudo? Tu tem tudo. Tu tem tudo. O melhor time. O Brasil chega pra Copa com o título mundial, o título da Copa das Confederações, o título da Copa América, o melhor jogador do mundo, tudo isso, os melhores jogadores do mundo, e chega lá e faz aquilo. É de irritar, sabe? Faltou... É o famoso faltou vergonha na cara. Entre uma Copa e outra, o Brasil ganhou a Copa América com o time reserva da Argentina nos pênaltis. Aquela com o Júlio Batista. Copa das a de Confederações- 2004. Que foi que, Ah, é que do o D'Alessandro Adriano, Tevez ficou... É do Adriano. Perdão. Aí, vários reservas. Não tava Sim. o Ronaldo Nazário, por Sim, exemplo. tava o Alex Aí, Cabeção de capitão. 2005, cara, a Copa das Confederações... Tu fica, olha que time, cara, olha o que os caras fazem. Quem é que não tava, Diver, que eles não falam? Cafu e Roberto Carlos. É verdade. É verdade. Sim, Em 2010, Gilberto. a culpa foi do Felipe Melo, do Júlio Dida- César ou do time que não era grande coisa? O time não era grande coisa, mas o Scaloni Felipe Faltou merece. Melo... opção, cara. Faltou opção. O Dunga não tinha... Convocou mal. O Banco do Brasil O não time tinha era ruim nenhuma pra opção. caramba, hein, velho?
O time do Brasil, os 23 convocados, Era ruim, o era Guima ruim. listou aqui 8 que não tinham nem que... Mas nem passar perto da seleção brasileira. Júlio César. Júlio César, Maicon, Lúcio, Juan e Michel Bastos. Tá brincando. Gilberto Silva, Felipe Melo, Elano era o titular naquele jogo, atuou, acho que o Daniel Alves no meio, ou o Ramires? Isso, Daniel Daniel Alves no meio, Ramires estava suspenso. Daniel Alves no meio e Kaká, Robinho e Luiz Fabiano. Robinho, Luiz Fabiano, Michel Bastos, lateral esquerdo. Michel Bastos, Tem gente que não tá citada aqui. Quem né? tá faltando? Era o outro lateral. Gilberto. City. Como eu disse até no debate ontem, né? A gente tem que ter respeito pela opinião dos outros, mas eu sempre digo que a gente tem que ter respeito por aquilo que a gente fala, né? Não pode uma seleção brasileira, naquele momento, ser entregue na mão do Dunga para ser treinador. Não faz sentido. A direção... Sabe por que foi? Para botar ordem no vestiário. Porque acharam que a culpa de 2006 era da bagunça, Isso. da baderna, aí tinha que botar um cara pra monetizar a que coisa. recém- E o Dunga não tem culpa. Vegas. O Dunga não tem Alô, culpa Alemanha, alô, nenhuma. Alemanha. Exatamente. O Dunga não tem- Vezendonk, suquinho, lembra? Suco de Suquinho, laranja. O Dunga não tem culpa nenhuma, fez um grande trabalho, mas ele não tinha na época estofo Não, como faltou treinador muita para ser gente técnico pra da ser seleção convocado. brasileira na Copa do Naquela Mundo. seleção faltou um monte de gente. Ei, 2014, não sabemos nem por onde começar. Pula. 2014 foi a pior coisa que já vista. Time nervoso, chorão, desorganizado. O Filipão não testou bem a seleção no período. Achou que ganhando a Copa das Confederações estava tudo certo. Não preparou o time para a ausência do Neymar. Não teve O Neymar. mental estava péssimo. Escalou errado, convocou errado o Bernard. Um horror. Foi um horror. Neymar machucado, né? Neymar também. machucado. Eu tenho duas lembranças da Copa de 2014. Roberto Carlos não estava. Não, que para mim ilustram um pouco de como aquilo, de como Nem o Dida. a concepção, como a concepção Nem o Tafarel. daquela Copa do Mundo estava sendo tratada internamente, né? Não sei se vocês lembram, um dia depois da estreia do Brasil, que foi com um gol de 2-1 de virada contra a Croácia. 3-1. Foi 3? Acho que foi 2, hein? Foi 3. Tá, beleza. Mas o gol de virada foi de pênalti do Neymar. Sim. Um pênalti inexistente no Fred. 2 do Neymar e 1 do Oscar. Tá. No dia seguinte, Oscar de na bico. Granja Comari, o Fred grava um vídeo, que é uma das maiores vergonhas alheias que eu já vi um jogador do nível do Fred. Pouca gente lembra isso. Por isso que eu tô aqui para registrar, né? O que para mim mostra um pouco de como a seleção se comportava de dentro para fora, tá? Porque produzir aquilo Contextualiza. O pênalti não houve em cima do Fred. Não houve. E eu duvido que tenha partido do Fred ou da assessoria de imprensa da CBF produzir não é nem uma fala, um depoimento do Fred tentando convencer o povo brasileiro por A mais B, o povo mundial, de que tinha sido pênalti. E o segundo isso aí não é um relato meu, é só pelo amor na de Deus. estreia, Brasil Croácia 3-1. tá? Que para quem cobriu a Copa, acho que nenhum de vocês, tu trabalhou na Copa por aqui, Trabalhei tu também, na né? Copa, Tu tava trabalhei trabalhando? aqui. Tava na Você Copa enchendo os caras. Tá, tu não fosse um dos... Não, tu não trabalhou na Copa? Era Fox, né? Não sei se vocês lembram, na concentração, o Filipão... Qual? 2014. Não, esse aí eu tava lá no centro de imprensa no Tá. IBC, Uhum. no Rio de Janeiro, fazendo matéria com jornalistas estrangeiros. Durante a Copa do Mundo, o Filipão fez uma reunião com uma meia dúzia de grandes nomes do Sim. jornalismo esportivo Sim. brasileiro. Quem PVC, Juca Kfouri, Juca Kfouri. Não vou lembrar todos aqui, acho que o Fernandinho Fernandes. possivelmente. Alberto Helena. E aí, cara, eu lembro que isso... China. Eu acompanhava muito Vários pela Soares do ESPN China. Brasil, a cobertura que tinha Tostão, PVC, Mauro César, E Adson Paulo Coutinho. Mino. Aquilo deu problema nas empresas, porque havia gente das empresas que não gostaram que os próprios colegas tenham Sim, participado. ali foi vergonhoso. Né? Então, pra mim, aquilo ali já mostra um pouco, assim, de... em outro momento aquilo não seria feito, sabe? Não. Então, eu acho que não podia... O 7-1 não foi... E tem um negócio do 7-1, JP, que lá pelas tantas, ele parou de ser triste e constrangedor Pra ser e começou a ficar engraçado. Sim. Tipo, cara, se não acabar o primeiro tempo, vai Eu ser fui 10. plantão, sabia? Eu fui plantão naquele jogo. Na E noite. no plantão, Carlos Sério? Guimarães. Plantão, era eu plantão. E tava lá, e aí é o seguinte, ó. Depois tu ouve lá o depoimento do meu sétimo gol. O meu depoimento do sétimo gol. Plantão dá depoimento. Dá. Não sabia que chamava por depoimento. Sim. Sei lá, a minha fala, então. A fala do sétimo gol, ela é absurda. Ô, Pedro, ó, só vocês terem uma ideia do que é isso aqui, tá? Bem assim eu fui. Ó, é a maior derrota, é a maior goleada, é a maior não sei o que, é a maior não sei o que. E ali, cara, chegou um ponto que eu abri o computador ao mesmo tempo e comecei a escrever.
Escrever um texto assim e eu tinha uma perspectiva errada, porque eu achava que não era só o Filipão, que era a geração, que era falta de estudo, não sei o quê. Pra mim, aquele jogo ali, tá? É o que foi 2013 pro Brasil. Junho de 2013 pro Brasil, pra nação, é o 7-1 pro futebol. Porque ali começou a onda da análise tática, começou a aparecer dos arbustos, assim, um monte de não, agora o futebol é com a gente, deixa comigo. Esses teus amigos aí, de velho. Esses teus amigos aí. Que fazem esses startup aí pra tirar dinheiro de bobo. Startup. Mas é verdade, os analistas táticos começaram Startup de análise tática. Startup de análise tática. Tem startup de análise tática. Tu conhece startup de análise tática? Startup de análise tática. Tu não Olha conhece? onde chegamos. Tu não conhece? Conheço. Então, os caras estão tirando Bom dinheiro. trabalho, o pessoal faz um trabalho legal. Tá bom. Vamos pra 2018. 2018, Renato Augusto, que perdeu o gol contra a Bélgica. Pô, o Renato Augusto jogou pra caramba aquele jogo. Ou foi A própria Bélgica. o Fernandinho? A Bélgica ou o Fernandinho? Pra mim, a Bélgica. Pra mim, o primeiro tempo contra a Bélgica. Pra mim, o Pra mim, foi um Fernandinho. nó. Pra mim, foi um nó do Roberto Martinez, técnico da Bélgica, sobre o Tite. Um nó. Ele mudou todo o time. Aquele time foi, ele provocou primeiro... Tirou o Lukaku da área e botou lá pro Tirou o lado. Lukaku da área, botou pela ponta direita, De Bruyne de falso 9, o Chadli, que era um jogador mais ou menos para ser uma espécie de assistente de lateral esquerdo, E o ala pela Hazard, esquerda. como O é que é? Hazard em Jogou cima, muito, jogou em do cima Fagner. do Fagner para fazer... Foi um 3-4-3, Hazard em cima do Fagner, o De Bruyne de falso 9 e o Lukaku em cima Tem do um Marcelo. cara aqui que eu Não quero gostamos de responsabilizar. análise Tá? tática, hein? Centroavante da Torto. seleção brasileira, Quem jogou a foi? Copa do Gostamos Mundo de inteiro, não fez nenhum gol. análise Não, eu não gosto da linguagem desses caras aí. Esses caras aí. Fecha aqui. Esses caras Fecha aqui que eu vou chorar. eu gosto de análise tática. E acho a análise tática importante. O que eu não gosto é de deslumbramento, de achar que só eu sei de futebol. E essa linguagem, que é uma linguagem inacessível para a maioria das pessoas que quer entender o Tá, jogo. então dentro disso aí. Dentro Tá, disso aqui. aí que tem um monte que. Eu tô Tem marcando um monte vocês, que é marco apaixonado. Marco vocês desde 2017. Esse programa aqui. Vem ver o podcast. Esse programa aqui é uma resistência. Resistência à nutelagem, a apaixonados por Isso. quem. Nós fomos pra Copa do Mundo com careca em 86. O que tem? Em 90 nós somos com careca de novo. pra Em chegar. 94 nós somos com o Romário. Em 98 nós somos com o Ronaldo. Em 2002 Ronaldo. nós somos com o Ronaldo e ele papou tudo. Depois de 2006 nós somos com Luiz Fabiano. Não, 2006 Não. Ronaldo. Ronaldo e Adriano. Só que ele papou 2010 tudo Luiz antes da Fabiano. Copa. Depois Fred. E aí, em 2018 nós vamos com o Gabriel Jesus. Me ajuda, de velho. O cara não fez nenhum gol na Copa do Mundo inteira. Tá bem. Aí vocês querem ganhar a Copa do Mundo? O Giroud foi campeão também não fez. O Firmino tava jogando mais que o Jesus ali. Tá bem, mas olha aqui, só pra Quem? constar. O Firmino. Esse é outro que não joga nada. Não, o Wagner. Agora, nessa Copa do Mundo com o Neymar, o Vini Júnior, tá? E o Pedro, que é centroavante, E o que é Rafinha? bom. É, e o o Pedro é Rafinha. muito bom. O Rafinha é extrema. Ele tá jogando bem. Mas não pode ir pra uma Copa do Mundo com o centroavante e não faz gol, cara. Então eu quero me enlouquecer. Tu quer o Pedro de titular já na Copa? Acho que sim. Só porque ele é o único que tem. Não, eu organizo o time de outra forma. Tá, tu quer o Neymar Vai. de centroavante. Eu Vai quero aí, Neymar de Wagner. falso 9. Olho no lance! Quem é que vai ler? Eu. Vai. RR Steak, cortes nobres na ponta da sua casa. Esse final de semana é comigo, tá, seus olho gordo? Usando o Ó. cupom chuteira tem brindes exclusivos. Entre em contato pelo Instagram, @rrclubsteak ou pelo site rrclubsteak.com.br. Sigo eu. Vai. Tá bem? Já que o Eu não Jeremias lembro tá... que- Eu leio. Tá, Eu vou não- te preservar. eu não Obrigado. lembro. Em 1992, Brasil e Alemanha disputaram um amistoso no Beira-Rio. Foi Isso é o muito bom, famoso jogo que tirou Romário da seleção. Isso. Frase do baixinho, isso aqui é maravilhoso. Se for para atravessar o Atlântico para ficar no banco, me deixa lá na Europa então. Isso aqui foi depois do treino. Isso. Depois do treino que aconteceu na véspera do jogo, Beira-Rio lotado. Mas o jogo foi um chocolate do Brasil sobre a atual campeã do mundo. Beira-Rio lotado, time jogando bem, que saudade. Vamos relembrar esse dia. Olho no lance! Foi. Tu lembra desse jogo? Bota o áudio, Guilherme, por favor. Estamos sem áudio aqui, mas já sabemos que 17 de o dezembro. maior de todos está na locução. Léo E Batista. sempre com a mesma fisionomia. Sempre. Nunca foi jovem, né? Nunca foi jovem. Nunca foi jovem. Abraço ao pessoal do Globo Esporte antigo, que era legal de ver. Era legal, né, cara? Legal. Roda igual, Boa sem o tarde som, azar, ali vamos era lá. um soninho certeiro da tarde.
O jornal hoje não teve nunca muita audiência, eu dormia sempre depois. Vou te dizer enquanto tu tá preparando. 2014, 2018, a culpa é minha, cara. Eu Pé tenho frio, uma não superstição. Eu comprava rapadurinha pra levar pra redação lá pra trabalhar nos Esse jogos. não levou. 14 não levei no 7x1. Em 18 eu tava no Uruguai pra Rapaduras produzir uma Guimarães. reportagem sobre a cidade de Salto, que tinha o Soares e o Cavani. E fui pra lá e eu voltei ouvindo o jogo no rádio. Rapadurias Guimarães ou da Colônia? Aqui foram melhor pra vocês. Vamos fechar um Se patrocínio. vocês quiserem. Solta, Guilherme. O ano. Ah, que camisa. Hassler. Müller. Marcos Shoa. Ó o Luiz Henrique. Luiz Henrique. Jogou muito esse jogo. É. Opa. Opa. Silas. Jorginho. Tem um lateral como o Jorginho hoje, Vaguinha? Nenhum. Não. Quem? Preparado. Quem? Luiz Henrique. Luiz Henrique. O outro que o JP detesta, Raí. Na seleção. Ah, na seleção, sim. O Luiz Henrique era bom jogador, né? Aí foi um jogador. Jogaram no Bordeaux, né? É, Nessa época ele tava no Bordeaux? tava. Aí com a 9, cara. Não, era o Careca ali. Careca. Ah, perdão. Nossa. Careca. Imagina se é o Gabriel Jesus que erra um gol desse. É. Só que o Gabriel Jesus no Napoli ia ter feito 2 gols. O Careca fez 70. Ó o Bebeto. Ah, Betinha. Ó o Renato, muito cabeludo. O Romário entrou no segundo tempo. Klinsmann. Summer. Matias Sammer. Completamente O impedido. goleiro podia né? sair do gol, Vaguinha? Não sei quem era. O goleiro nesse Tafarel. jogo, cara. Tafarel? Tafarel. Tá aí o terceiro do Brasil. Calma. Aí, ó. Jorginho. Jorginho direto. É, tá bom. Se fosse o Ronaldinho, era Que direto. era o goleiro da Alemanha. Bodo Maier. Ilgner. Yunus. Bodo Wagner. Ilgner? Acho que era. Acho que era. Wagner, atenção para as entrevistas quando aparecer a do Luiz Henrique, quem vai estar ali atrás anotando as coisas. Tu sabe disso? Eu vi o vídeo antes. Ainda com cabelo, Marcos Shoa. Jorginho. Tinha uma calé ali atrás, ó. Quem tá ali de óculos escuros? Meneghetti? Ah, o Meneghetti, cara. Estileira do repórter. Estileira de surfista. Qual a tua opinião sobre esse microfone da Band ali, ó? Sensacional. Vem cá, e o Luiz Henrique não foi pra Copa por quê? Há 2 anos. Porque antes. ele caiu de produção depois. Mas ele jogou eliminatórias. Jogou eliminatórias e jogou mal. Olha o time do Brasil aqui, ó. Não, é desafio do Guima. Vai, desafio do Guima, a memória mais bonita do Brasil. Vamos no embalo desse jogo no Beira-Rio. Ainda cinza nas arquibancadas. Fácil. Ah, aquela arquibancada gelada. Fácil. Escala esse Brasil, Guima. Não vale pedir ajuda pro tiver. Vamos lá, time titular, tá? Vai. Tafarel, Jorginho, a zaga foi Gaúcha, Paulão e Célio Silva. Lateral esquerdo, nesse jogo foi branco. Boa. O meio de campo foi Mauro Silva, Luiz Henrique, Silas e o glorioso Zinho. Na frente, Bebeto e Careca. Entraram no segundo tempo pra matar, então, tá? Renato Romário, Júnior entrou no segundo Boa, tempo. garoto. Falta mais um que entrou no segundo tempo. Falta. Bom jogador, volante. difícil. Tu gosta dele? Volante. Luizinho. É o cara. É o Diverto que veio. Vai. É bem, É Olha aqui, ó, a hora da audiência Gostei no do nome Fax do Chuteira técnico. Preta Podcast. Quê? Ah, meu amigo, se tu Carlos pratica, Alberto atenção Gomes na tela, Parreira. na tela, Viva Mais Vida. Se tu pratica esportes e quer ter o melhor smartwatch Garmin, o Viva Mais Vida é o lugar para tu adquirir o teu. O melhor relógio do mundo para a prática esportiva, entra lá, @viva_mais vida. Opa, Viva _mais _vida _. Precisamos trocar esse Instagram aqui. Ô, Japer.
Daniel, no direct que tu tem... Chama ele lá no direct que tu não vais te arrepender. O meu tá chegando da Garmin aí, tem uma parceria aí já que eu já vou anunciar pra vocês. Vamos tá? lá, Franco Garibaldi, final da Copa de 94 foi muito emblemática pra mim, pois coincidiu com o falecimento e posterior velório do meu avô paterno. Lembrança na linha do que disse o JP sobre a lembrança dos lugares onde eu vi os jogos. PS, eu não vi o jogo no velório, claro. Claro. Everton Vinícius, que programa legal, me lembra os bons tempos da Band, Guimarães, Wagner e JP. Vejam que ele não citou o Jeremias. É porque o Jeremias Eu não trabalhava trabalho na Band. Mikael... Perde a Band. Perde a Band. Mas tá em tempo de recuperar. Mikael Rodrigues Aliás, e Freitas. Tentou, né? Tentou e não conseguiu. Grande podcast. Sou de Sombrio e esse recado é pra ti. Eu acho que é pra ti. E conheço Turvo. Sim. Sim, tem 3 cidades que poucas pessoas conhecem, mas todas as pessoas já ouviram falar. Gustavo mas ninguém Mota. nunca foi. Turvo Ermo e Jacinto Machado. Tu vê a placa, Sim. a partir tu sai daqui já tem placa. Turvo Ermo e Jacinto Machado. Quase não falaram da Copa de 2022, kkkk. Nós vamos ter um especial de Copa de É que aqui Vai- nós falamos do passado. do passado, né? Do futuro é difícil a gente Vamos falar. falar da Copa de 50. Sandro Frederico. Vai lá. Concordo com o Guimarães que ele diz que não foi injustiça o Brasil de 82 ter perdido para a Itália, pois essa foi a melhor partida. No entanto, é evidente que o Brasil não ganhar a Copa daquele ano foi uma injustiça sim, pelo Isso, conjunto da obra e talento isso, envolvido. E Vaguinha, a dupla de ataque titular que iniciou a Copa de 90 não tinha Romário como titular. Era Careca e Miller, programa excelente. Sim. Eu acho que o Romário começa como titular. Não, o Romário joga contra a Escócia, que é o segundo jogo. Joga o segundo jogo, É, tá. ou terceiro. Beleza. Enfim. Segundo é a Costa Rica. Isso, é. Mas é. o Romário ali foi quando ele machucou o tibia, Sim, perou. Tem uma sim, outra sim, característica da Copa Rica, da Costa Rica. Sempre é um brasileiro treinando. E com a Jeremias, camiseta da Juventus naquela Jeremias. Alexandre Guimarães. Tiverio, eu queria te convidar para te participar de um próximo Pablo programa, porque Isso. hoje tu não falou, o pessoal não deixou, tu viu como é que é difícil mas aqui. tá bom. Mas Eu tua gostei. presença, depois a gente passa os números, né, de audiência, mas certamente vai Não, aumentar. vai. Em Rio Grande aumentou bastante lá. Vai ter bastante gente lá. Vamos fazer um sobre futebol do interior. Isso. É isso aí, meu. Eu tenho que fazer, ó. Próximos assuntos que vocês vão me chamar. Futebol do interior. Futebol italiano, mas daí tira o Wagner. Tá. O Wagner não precisa. Tá. Não precisa dele, porque ele não viu nenhum jogo. Ele não sabia nada. Era impressionante, assim. O troço... Cara, quase eu tirei Não, ele celular matou o fora. Vercovud. Ah, para, cara. Não sabia nada. Campeonato italiano. Futebol do interior e... Não, tá bem. Por enquanto tá bom assim. Vamos fazer outro sobre o campeonato italiano. Vamos fazer outro. Mas aí eu não venho, eu vou analisar. Não, vamos né? trazer o de Verde daí. Analisar é muito mais fácil. Quem eram os 3 estrangeiros do Torino em 88 ou 89? João Paulo. Não, João Paulo era do Bari. Aí já errei. Miller, Edu Marangon e... E Júnior. Silas? Não, que Silas, cara. Não sei. Não era o Silas. Que baita. Júnior? Não era um brasileiro. Não, era o um, Júnior já tinha saído. era um cara de outra... Chapuissá. Era um argentino, eu acho. Troglio. Não. Tá bom. Galera, obrigado Walter a todos. Casagrande jogou no Torino, jogou muito. Jogou no Torino, é verdade. É isso aí. Obrigado, com- Tivério, junto pela com tua o presença. Silêncio. Jeremias, volta logo. Sim. JP, obrigado. Maletes, Tudo obrigado. certo. Como é que tá lá o podcast? Bombando? Tá indo bem, tá indo bem. Os números estão bons? Estão bons, estão bons. Melhor Vamos tentar trazer alguém pra cá. Opa! Na década de 90, qual a negociação mais cara que tiraram o jogador do... Lentini do Torino pro Milan. Tu lembra do Lentini? Jogava muito. Da bola. Demais. Mas não era o maior jogador da história do futebol italiano. Não. Não. O maior foi Lombardo. Tchau, gente! Até a próxima!